Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso mais um Potência Podcast. Você pode seguir o podcast, essa potência de podcast, no @PotênciaCast pelo Instagram e outras grandes plataformas a nível global. O Potência Podcast é aquele quadro maravilhoso que a gente fala desde o microempreendedor, do ativista cultural, do cara que realmente está com a faca e o queijo e está com a fome também. Esse lugar aqui é o seu lugar. Todo mundo tem espaço. É verdade. Então a gente tem aqui esse quadro para poder realmente honrar, prestigiar e trazer você para um espaço de realmente verdadeiras grandes potências, seja em que área afim, seja técnica, profissional, seja empresarial, enfim. E esse Potência Podcast aqui, a gente realmente traz sempre pessoas que são potências, referências, e claro que esse espaço é geral, é para todo mundo. E estamos aqui hoje com ele, o querido Carlos Figueiredo. Ele é incrível, currículo maravilhoso. Atualmente, né, um bombeiro militar, né, um dos mais malhados da corporação, né? É graduado em ciências jurídicas, né, pós-graduado em política e gestão e segurança pública, graduado em engenharia civil, né, desde 2016, possui certificação internacional, né? Ele tem a formação em coach integral sistêmico, realizado pela Febras, é a maior plataforma, também pela Florida Christian University, e em 2018. E hoje ele faz grandes palestras, né, para a área educacional, para programas de continuidade, formação continuada e grandes seminários a nível Alagoas e Brasil. E se você quiser contratar também no mundo. Estamos aqui hoje com o querido Carlos Figueiredo. Palmas para o Carlos. Poxa, o cara que a gente pagou, tu botou as palmas mais forte. Tá indo cada vez mais fraco aqui. Mas vamos lá, né? O contrato tá em dia, tá pago, né? Vamos ver. Vamos nessa. Carlos Figueiredo, um prazer recebê-lo aqui, tá? Eu sou Erickson Henrique, aqui ao meu lado tá aqui ele, Carlos Jorge da Silva Santos, e a gente vai bater um papo agora interessantíssimo com esse cara que é interessante pra caramba. Esse cara, ele tem diversas funções, né? Esse cara, ele é engenheiro, ele é pai, ele é empresário junto com o pai dele lá na empresa de engenharia, ele é coach, e eu sempre me pergunto, bicho, como é que tu organiza a tua agenda? Já vou começar com essa provocação. Gestão de tempo. Como é que tu organiza a tua agenda? Bom, gente, antes de tudo, né, muito obrigado mesmo pelo convite, tá sendo um prazer imenso aqui. Pode falar mais com o perto nosso do microfone. Falo, mas né, de Isso comer mesmo. não, né? Não. Tudo bom, né, gente? Antes de tudo, é um prazer estar aqui junto a essas duas potências, né, que eu tive o prazer de conhecer. E a gente, desde então, vem nos aproximando cada vez mais, né, e criando nossas conexões, né? E a partir daí a gente poder transformar esse mundo, né? Afinal de contas, a gente tem uma missão e um propósito, né? Então, já aproveitando a tua pergunta aí, eu trago como resposta o seguinte: calma, antes de tudo, gestão do tempo e produtividade não é algo que você nasce com tal habilidade, né? Eu acredito que é necessário você apanhar um pouquinho, né? Vamos dizer assim, para que a gente possa desenvolver algumas técnicas e tal. E hoje eu posso dizer que eu passei por esse processo e acho que nos últimos 5 anos aí, eu voltei muito a minha vida para aquilo que era essencial. Então você falou aí, eu gostei que você falou, Erickson, a questão de ser pai, né? Engenheiro, bombeiro, pai, acho que é o principal, era essa função. Todos nós aqui somos, então a gente sabe não gosto de dizer dificuldade, né? Mas do grande desafio que a gente tem. Então, dentre as coisas que eu preciso gerenciar no meu tempo, a principal delas é pai. Então, eu quero ser um pai presente, eu quero poder acompanhar o crescimento dos meus filhos. Então, partindo desse princípio, ele sendo a minha prioridade, aí eu organizo toda a minha agenda. E algumas dicas, eu posso deixar algumas dicas para isso, né? Geralmente fica lá pro final, mas vamos iniciar logo com essas dicas aí. Então, é interessante que você tenha autoconhecimento, né? Que você tenha clareza, antes de tudo, de quem é você, do que é que as funções que você precisa ocupar, enfim, que você tenha essa clareza e esse autoconhecimento. Tendo isso, você, a partir daí, precisa colocar isso no papel. No papel, no celular, enfim, a gente diz aí, né,
tá em sala de aula e diz, anota aí. Aí Uhum. o anota aí de hoje já tira uma foto, né? Depois Aham. o quadro tá pronto. Exatamente. Boa. A gente acaba brincando assim com os nossos alunos. E no final das contas, é interessante que você coloque isso num papel, coloque isso até num bloco de notas mesmo do celular, para que você... Nosso cérebro, ele não é uma máquina que você coloca lá, desligou tal, então ele fica em constante movimento, pensamento, enfim. Você gasta muita energia para isso. E o nosso cérebro ele é muito preguiçoso. Então, por isso que a gente você trabalha com automação e no final das contas a gente acaba automatizando muitas coisas, por quê? Que é para facilitar, né? Então, Entendo. pegando um gancho do que você faz lá, para que facilite o trabalho do nosso cérebro, a gente precisa deixar anotado em algum lugar. Por quê? Porque a gente está ali no visual, entendi que é isso, pode ser por ordem de prioridade, o que for, enfim, mas que você tenha noção de tudo que você precisa fazer e coloque coisas possíveis de se fazer e com uma entrega extraordinária. Então não adianta você, eu quero numa segunda-feira colocar 10 coisas para eu executar, não vou conseguir. Aham. Então gestão do tempo é isso. Não Você é ter essa definir, não é clareza. definir metas tão difíceis, mas também não tão fáceis, gente. Exato. Esse é o Tem objetivo. aquelas metas de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Todo mundo escuta, é batido esse assunto, né? Mas a gente acaba não colocando em prática Cara, como todo. É batido, mas é muito difícil de aplicar. Tem uma coisa muito interessante, Carlos Jorge, da vida de dois Carlos, né? Carlos Jorge e Carlos Figueiredo. Tem uma coisa muito interessante. O Carlos Figueiredo, esse briefing foi sensacional pra gente iniciar o nosso bate-papo, mas a gente gosta mesmo no Potência Podcast é de histórias. Porque o Potência Podcast é isso, é trazer potências aqui pra mostrar e incentivar as pessoas que com histórias reais de como é que você lida com o dia a dia. Então você é o cara da gestão de tarefas, de gestão de atividades, que a gente já viu, porque você é bombeiro, é engenheiro, é pai, lida muito bem. A esposa do Carlos Figueiredo está fazendo medicina. Ela também é militar, e aí ele tem que lidar com os filhos, às vezes ela tem que fazer essa divisão. Porém, o Carlos Figueiredo, ele conheceu a irmã dele um dia desse. Não foi esse... Essa história... Essa história é bem interessante da família dele. Ele tem uma história da família muito interessante. Eu queria que você iniciasse contando um pouco da sua história. Cara, a vida da gente traz várias surpresas, né? E o que não é a vida se não for viver experiências, né? Então a gente nem sempre está pronto para viver experiências, às vezes é surpreendido, né? E positivo ou negativamente, mas corta esse negativo. Eu não gosto de dizer que é uma surpresa negativa, porque sempre a gente tem a oportunidade de aprender. Então o que acontece? A minha história, eu vim lá, sei lá, como é que eu posso dizer? Meu pai se relacionou com a minha mãe, a minha genitora, né? Certo. Por assim dizer. E aí eu nasci e tal, e por cargas d'água lá da vida, cada um foi para um lado e eu fiquei aqui com minha avó, que depois também descobri que era minha vodrasta, né? Era madrasta da minha mãe, da minha genitora. E no final das contas, 5 anos depois, meu pai que tinha ido para o norte, tinha ido lá para Roraima, ele voltou e já voltou com uma nova família. Então tinha a minha madrasta, que eu chamo de mãe, né? Que no final das contas ela quem me criou. E uma irmã de mesma idade que eu, que não é de sangue, mas é a minha irmã, que eu considero também, que a gente viveu a vida inteira. E o meu irmão, que é incomum, né? Sim. Então, a partir daí, ele voltou e estava faltando eu ingressar na família para que a gente pudesse, a partir dali, né, viver todo mundo junto. E no final das contas, assim foi, né? Até dos 5 aos 20 anos, mais ou menos, quando eu saí de casa. E eu não sabia a minha história atrás, né? De o que é que tinha acontecido, como era. Nunca ninguém falou nada para mim. Meus pais tinham os motivos deles, assim, não falaram nada para mim. Até que o Instagram... Isso já há quanto tempo? Isso desde sempre. Então, ano passado, no segundo semestre, mais ou menos, ano passado, é interessante que o Instagram, ele proporcionou isso, né? A minha irmã, a Tainá, por parte de mãe, né? Da genitora, ela entrou em contato comigo pelo Instagram e tal, e a partir daí a gente veio estreitando laços e tal. Ela mora em Salvador, né? Tem uma curiosidade também, ela trabalhou muitos anos como dançarina, chegou a dançar no El Chan. Ah, Boa. que massa. Interessante isso. Alibaba. Esse daí pode dançar aqui no podcast? Você pode fazer o que você quiser. Esse podcast pode fazer o que você quiser. Aqui, não tem Só não limite. me encheme que eu tô com uma dor nas costas aqui. A gente rapaz. sabe. Mas aí tu conheceu tua irmã o ano passado. Não. Aí conheci, né, ela o ano passado, mas assim, através do Instagram, e a partir daí a gente fez uma chamada de vídeo, conversou e tal. Enfim, e ela ficou de vir aqui poxa, foi uma pessoa que sempre procurou, eu não sabia, né, mas ela contando pra mim, sempre procurou, porque ela sabia que tinha um irmão e que era em Maceió, e ela não tinha oportunidade devido a condições financeiras na época, não tinha oportunidade de vir pra cá, e a gente não tinha as redes sociais e tal, então até ligar mesmo era muito caro na época, né?
E no final das contas, do segundo semestre pra cá, a gente conversou, tal, estreitou laços. E ela queria ter vindo no final do ano, porque ela queria me conhecer pessoalmente, né? E a minha família, enfim. E não rolou, aí depois vai para as férias de janeiro, mas também não rolou. Ela é uma empreendedora também, ela tem uma loja de moda fitness. E ela começou com... É até interessante a história dela, já que a gente tá falando muito de empreendedorismo Sim, sim. também aqui. Só esse adendozinho. Ela começou com R$ 300 emprestado e começou a comprar em diversos lugares aí, essa moda fitness. Certo. Começou a vender, e aí ela trabalha muito a rede social dela. E no final das contas ela conseguiu crescer rapidamente. E aí ela, acho que com uns 3 meses depois, ela abriu a loja física dela. E foi justamente de quando a gente se conheceu, através da internet, ela estava vendendo com esses R$ 300 que ela comprou de mercadoria. Então fui acompanhando assim o crescimento dela, né? E hoje, graças a Deus, ela cresceu assim de tal forma, mas eu acompanhando, né, os bastidores com aquele suor, com aquela dedicação dela, enfim. Então isso aí até aproximou a gente, né? Porque eu passava as dores, os bastidores que a gente não conhece, né? Daqui de Maceió e também estava ligado nos bastidores dela lá de Salvador, né? E, poxa, vivendo toda essa cultura de empreendedorismo, inovação que a gente tem, né? E acompanhando de lá e daqui. E aí ela finalmente deu certo e ela combinou na Semana Santa agora. E aí veio pra cá, a gente se conheceu, foi uma emoção danada assim, Imagina. aí ficou lá em casa, enfim. Aí tem dessas coisas da vida, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso, É né? interessante que eu gosto muito dessas ligações, Carlos Jorge, porque assim, pessoas como o Carlos Figueiredo, como você, que na infância talvez não teve uma relação tão próxima com a família, consegue se tornar um bom pai. Meu pai é um exemplo disso também pra mim. Seu Pereira. Porque meu pai, ele viveu na violência extrema do pai dele, de não deixar ele estudar e tudo. E meu pai foi um pai, caramba, super presente, super preocupado com a educação que ele não teve. Olha como é interessante. Então é muito interessante trazer essas histórias, porque a gente mostra que você faz a diferença, você mostra direto aí Total. nas suas redes sociais o tratamento que você faz com seus filhos, e se seus filhos estão doentes, você tá lá próximo e tudo mais. Eu acho bem interessante como você tem lá uma escala de estudo lá para seus filhos. Eu acompanho. Eu acho muito bacana. Ou seja, traz essa visão de gestão que você tem de tempo para dentro da sua família. Acaba ligando uma coisa com a outra, né? Mas aí você, agora que a gente quer entender a ligação disso aí. A gente já entendeu esse processo de início. E aí seu pai tem uma empresa de geotecnologia, é isso que chama? É uma empresa de engenharia civil e dentro da engenharia civil tem um ramo de geotecnia. Geotecnia. Gel de solo, né? E tecnia, enfim. Então a gente Eu trabalha. pensando que era gel de cabelo. Falando nisso, tem que repor, não. Produção, não. No estilo. É laque. Eu nunca vi esse cara. Eu nunca vi o Carlos Figueiredo de Nunca vi assanhado. assanhado. Eu nunca vi. A pele maravilhosa. Inclusive, como é o nome da tua esposa? Como é o nome da tua Depois esposa? passa a clínica A da... Renata, Renata, um abraço pra você. Se puder, Renata, manda uma foto pra gente dele assanhado pra gente poder postar essa E depois foto. ele passar também o endereço da clínica de Botox que ele faz tratamento, né? O bicho tá bem cuidado, tá Pô, uma valeu aí. lataria. Vocês são os gentlemen. É o seguinte. Como é que tá a ligação agora aí? Você Vamos já lá, contou vamos a primeira nós. etapa da sua vida e agora a gente quer entender como é que você entra na engenharia. Vamos nós, né? A gente tá falando daquele Carlos que consegue gerenciar o seu tempo, que consegue ter a produtividade, tudo bem definido, né? De 5 anos pra cá. Mais ou menos isso, 4, 5 anos pra cá. Mas não era assim, né, antes. Então, o que acontece? A minha vida toda foi estudando. Minha mãe sempre me cobrou, né? Bastante, eu e minha irmã. Depois meu irmão também. E no final das contas, a gente, poxa, estudar. E eu tinha uma certeza na minha vida. Eu queria ser formado em Direito, graduado, né, em Direito, para poder prestar um concurso público. Porque o meu ideal de justiça ele é muito, muito forte, muito acentuado. Então, para mim, quando eu vi a função de um promotor público, promotor de justiça, eu digo, poxa, é isso que eu quero ser. Então, pô, eu tinha isso em mente. Então, surgiu aí a oportunidade de fazer o vestibular, fazer para Direito. E no final das contas me formei em Direito, mas nesse processo que não tem concurso a cada final de semana. Então tinha que me formar, tinha que ir me preparando, estudando quando tivesse concurso. Naquela época não tinha tantos assim. Mas estava ali. E no final das contas eu comecei a namorar, que o curso de Direito me deu a chance de namorar com a minha esposa, né? Então a gente começou essa história há 18 anos lá, né? Há 18 anos. Então lá no curso de Direito eu conheci a Renata. E aí a gente foi namorando e tal. Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente queria casar. Namorou rapidamente, assim e tal. As coisas foram se encaixando e tal. Eu quero casar. Eu também. E aí, como é que a gente faz?
Digo, ó, não vou casar pra estar passando aperto, não. Então, vamos lá. Aí, quando a gente viu, tinha a oportunidade de fazer o concurso do bombeiro e da polícia. A gente, opa, vamos aí. Eu não quero advogar, tô me formando em direito e tenho o concurso do bombeiro e da polícia e eu quero me casar. Então, tudo certo. A gente fez. Ela passou na polícia militar e eu no bombeiro. Deu certo, né? Digo, opa, tem alguma coisa aí, que eu não acredito que as coisas acontecem por acaso, né? Então, aí já foi uma providência. E a gente foi. E aí eu iniciei minha carreira no Corpo de Bombeiros, né? Ela na polícia. E a gente tá lá até hoje, cada um na sua Quanto tempo corporação. já? Quanto tempo você de Foi em corporação? 2006. 2006, né? Então, Nós estamos agora em 2022. a gente tá né? fazendo 16 anos de caserna lá, né? E aí o que acontece? Em meio a isso, eu te falei da história do concurso, né? Na área jurídica. E aí eu fui estudando, tinha concurso, aí nessa época não tinha muita vaga assim disponível, era aqueles cadastros de reserva. Depois veio lei e mudou, né, isso. E no final das contas eu fiquei muito cadastro em reserva, bem classificado em uns, não era tão bem classificado em outros, enfim. E o tempo foi passando. E aí eu não poderia ter a minha OAB, por exemplo, porque como profissional no Bombeiro Militar, funcionário público, lá no Bombeiro Militar eu não podia. Mesmo que tivesse OAB, ela ficava retida. Por que eu estou dizendo isso? Tem uma súmula do STF que ela fala o seguinte: precisa de 3 anos de atividade jurídica e pode ser compreendido isso, isso e isso. Alguns concursos começaram a exigir essa atividade jurídica. Aí eu digo, poxa, mas eu estou no bombeiro, e aí? Como é que eu vou fazer agora? Eu vou abandonar tudinho para começar a advogar, ter que tirar o OAB antes. Aí eu digo, não dá isso. Aí vamos ver. Aí, para minha sorte, tinha uma súmula que dizia assim, pode ser computado nesse tempo de 3 anos de atividade jurídica, pós-graduações, enfim. E eu dentro da corporação, eu já trabalhava na corregedoria. Então, corregedoria tem tudo a ver com atividade jurídica, né? Então, eu participei de uma seleção da Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, ligada ao Ministério da Justiça. Boa. Então, era uma oportunidade que eu tinha de fazer uma pós-graduação com a chancela do Ministério da Justiça. Só que eu tinha que fazer uma espécie de concurso, uma seleção, né? E a seleção era todos os profissionais da segurança pública de Alagoas estavam aptos a concorrer, desde que tivesse graduação, já que era uma pós, né? Então a gente estava ali concorrendo, por exemplo, eu na época soldado raso, como a gente diz, né? Jovem lá atrás, não que eu não seja, né? Mas todos nós aqui somos bem jovens. Eu dou uns 23 anos pra ele. Eu não dou mais nenhum, porque senão soma. Quantos anos você tem? 38. 38 anos. Um jovem de 38 anos. Tá bom. Não, Botox é fogo, né? Exatamente. Faz um efeito da poxa na pessoa. Bom, aí trazendo isso aí o que acontece? Lá atrás, né? Isso já faz alguns anos, acho que em 2009, 10, alguma coisa assim. Então a gente tinha uma visão com um certo preconceito, né? Bem preconceituosa, para falar a verdade, de que a gente, soldado raso, ia concorrer com um coronel fechado, por exemplo, da mesma corporação. Qual a chance de a gente, como soldado, passar, né? E o coronel perder, por exemplo, a vaga para um soldado? A gente tinha isso, não vai nem dar certo. Então, muitos amigos nem fizeram a seleção, a prova lá, né? Porque já sabia que não ia passar, mesmo com notas, enfim, e eram 2 etapas. E no final das contas eu fui fazer. Por insistência da minha esposa, viu? Que eu era um desses que pensava também. E fui fazer. Aí, no que eu fiz, aí consegui passar, foi para a segunda etapa, que era uma entrevista também, aí passei. Enfim, e fiquei dentro dos 30 lá, né? E coronel perdeu, como coronel também passou. A gente fala muito coronel porque é o posto mais alto, né, da corporação. E meio que mexeu, assim. Então, eu que tenho aquele ideal de justiça, né? Eu digo, caramba, gostei disso aí. Porque levou a sério o processo. E no final das contas eu fiz. Era um ano, toda sexta, sábado, domingo, durante um ano. Ele quer que eu fiz para merecer isso, né? Tô de castigo, não sei, mas enfim. Tinha um propósito nisso, né? E aí eu digo, poxa, já tem um ano, o tempo de corregedoria, eu preciso de mais um ano. Aí foi quando veio outro curso também de especialização da Senasp, e eu fiz de novo e consegui passar, dessa vez com a minha esposa fazendo também. Que ela nesse tempo já tinha se formado em Direito. E aí fez, né? Comigo, e a gente cursou lá. Eu só queria colocar um ponto aqui, que observando toda a sua trajetória, né, também seu currículo, assim, existe a gestão do tempo, mas você vê também para essas grandes conquistas, existe também a disciplina, né? A disciplina, ela é uma ferramenta essencial para poder você ter esse tempo de maturação, de decisão de médio e longo prazo, né, para poder ter algumas conquistas na vida.
Muitas vezes a conquista não é tão rápido como você Eita. imagina, né? Exige muito, assim, uma esperança, né? Uma convicção que realmente no futuro a coisa vai acontecer. E aí a gente percebe dentro da história do Carlos, né, que ele acho que ele criou dentro desse universo, né, desde a sua formação jurídica, desde a engenharia também, que exige muita exata, muita disciplina. Você se torna um grande matemático do tempo, assim, que tudo exige um cálculo, né, e proporcionalmente você fica, não sei se isso também, sei lá, lhe afetou de alguma forma essa racionalização, porque a maioria dos cursos aqui traz uma racionalidade, né? Meio que, apesar que eu acho que a compensação quando você fala esse senso de justiça, eu acho que humanizava um pouquinho você, para você não ficar ali engessado, paralisado. Mas também eu percebo aqui que a disciplina, né? Você fez o concurso, né, para ser militar, né, do Corpo de Bombeiros de Alagoas, que para mim é uma instituição muito honrosa, muito zelosa. Parabéns a todos os bombeiros do nosso estado. Mas você acha que essa disciplina aumentou depois que se tornou militar? Porque exige uma grande, extrema disciplina física, mental, né? Gestão de tempo também. Até porque com a sua, o seu sucesso, né, dentro da corporação agora, você já tem a disciplina de desenvolver ao estudo, né? Formou, mas você acha que como militar esse aumento disciplinar, né, dessa rotina agora melhorou sua performance ou manteve ou não melhorou muita coisa? Olha, é interessante. Você já ouviu aquele termozinho queixudo? Hum. Eu sou queixudo também, mas não é desse queixudo não que eu tô falando. Já ouviu esse termo? Não, ainda não. Queixudo é o cara que enfrenta, né? É isso? É, não? que questiona, que, Isso. né, tipo, dificilmente escuta e não faz qualquer tipo de questionamento, pergunta, enfim. Então eu sempre fui um cara queixudo. Não no mau sentido da coisa, mas assim, sabe, não sei como era com vocês que funcionava, mas assim, chegava na escola e então tinha aula. Eu era daquele cara que sentava na frente, que sentava no meio, que sentava no fundo. Então era todas as galeras que tinha dentro da sala de aula. E o professor, a professora dava aula deles lá, e eu fazia muita pergunta. Chegou um ponto que uma professora minha de literatura falava assim: você está me enfrentando. Você, por acaso, está duvidando da minha competência? Caraca. Aí eu, poxa, pegou todo mundo de surpresa, assim, né? Aí eu, caramba, mas não era isso, né? No final das contas, eu era aquele cara que não gostava, na minha visão era esse, de ficar sentado, perdendo tempo, estudando demais. Entendi. Sim. Então, se eu tivesse qualquer dúvida sobre o assunto, eu perguntava. E perguntava, porque o meu objetivo era chegar em casa e não perder tempo, Sim. né? Poxa, tô na escola, eu vou perguntar. Então, perguntava. Isso daí me ajudou durante muito tempo na minha vida. Só que quando você falou do militarismo, né? Dessa questão são dois pilares, né? Hierarquia e disciplina. Hierarquia, tudo bem. Lá de casa eu já aprendi desde cedo. E disciplina, de certa forma, também, com minha mãe, Sim. né? Principalmente. Só que o que acontece? Eu era o queixudo, né? Então, como é que eu vou chegar no mundo civil, né? Que é o fora do militarismo, e vou chegar no curso simplesmente com o cara me mandando fazer os maiores absurdos, que era para justamente tirar todos os vícios da vida civil, né? Quando você tá num ambiente ali de curso no quartel. Aí eu, caramba, poxa, questionava muito assim, sabe? Mas aí eu já tava no final do curso de Direito e questionava bastante também. O curso de Direito, você questiona pra caramba, né? Sim. Mas eu já tava meio cascudo, sabe? E aí o que acontece? No curso de Direito eu aprendi isso, então eu questionava, mas não era um questionamento qualquer, né? Tinha que fazer sentido pra mim. Não sei se isso faz sentido pra você, mas pra mim tudo tinha que fazer sentido, que era pra eu poder me entregar, né? Poder realmente, assim, ir a fundo, né? Então, no final das contas, o que eu aprendi no curso de Direito, o que eu aprendi no militarismo, de hierarquia e disciplina, o que eu aprendi no meu berço lá com minha mãe e meu pai, de certa maneira, sobre hierarquia e disciplina também. Então, isso aí me deu muita base pra vida. Então, quando eu tava falando pra você agora dessas duas pós-graduações e tal, enfim, aí consegui fazer e faltavam 2 meses só para completar os 3 anos. E no final das contas veio uma outra súmula do STF e derrubou tudo. Disse que pós-graduação não valia mais nada. Eita. Aí eu, caramba, bicho, como assim? Foram 2 anos, sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. 2 anos, cara, seguidos. E no final das contas eu digo, olha, quer saber? Nada acontece por acaso. Eu não acredito que as coisas aconteçam por acaso, coincidência, esse negócio, não acredito.
Tem até, vou até depois contar como é que a gente se conheceu. Uhum. Eu e ele aqui. Os Foi dois interessante, foi Não interessante. foi Ele o aqui acaso. é o Carlos. Que retrata bem essa história do acaso, né? Uhum. Que não existe. E no final das contas eu digo, olha, quer saber? Eu tinha uma certeza na minha vida, que era me formar em direito e trabalhar nisso para o objetivo de ser promotor. Só que depois eu não tive mais certeza de nada. Aham. Caraca. E aí eu tive que me confrontar. Foi aí que entrou a engenharia civil, que era uma outra certeza que eu tinha, que eu não ia fazer nada que envolvesse cálculo. Eu disse, caramba, e agora? Como é que eu vou fazer engenharia civil? Às vezes você dá um passo pra trás pra poder dar 2 pra frente, né? Pra poder Poxa, ajustar, mas... ajustar a carga. Cara, mas como é que eu ia fazer engenharia civil? Me diga. Eu detestava cálculo. Uhum. Assim, passava na escola, tal, até com notas boas, mas assim, foi uma alegria sem tamanho, pô. Concluir o meu terceiro ano e dizer, olha, agora só vai ser direito, só vai ser tudo nessa área. E esqueça cálculo, física, matemática, tudo, até na parte de química que tem cálculo também, esqueça. Esqueça. E aí, no final das contas, eu me vi com esse desafio gigante lá de fazer engenharia civil. E aí eu falei com meu pai que, pô, meu pai não é. Você disse que trabalha numa empresa de engenharia Uhum. e você não é um engenheiro, tá fazendo agora, né, o curso. Exato. Até por uma necessidade que você viu que precisaria, né? É a necessidade mais da capacitação, Sim. sabe? Hoje, de realmente enfrentar esse desafio, entender e também passar pela academia e entender os desafios da academia. Eu acho que é importante. E isso. até Poxa, porque tem uma traz um crescimento, né? E até porque Exato. tem uma correlação com o seu negócio, né? Acho que Exato. isso lhe dá mais autoridade, porque você É. já tem uma autoridade operacional, né? Acho que isso lhe dá uma autoridade de gestão, uma autoridade de resultado, mas essa autoridade técnica amplia, né? Porque aí verdade. você consegue assinar um projeto, você consegue realmente validar. Claro que no seu caso você pode ser um generalista e contratar também um especialista ali, um Verdade. engenheiro, dizer, bicho, assina meu projeto. Mas eu acho que assim, quanto mais se aprofunda, eu acho que também a gente vê detalhes, né? Quanto mais a gente obtém conhecimento, a gente muitas vezes tem uma visão tão macro do negócio, mas eu acho que o conhecimento muitas vezes faz a gente olhar a especificidade daquilo ali e a gente se aperfeiçoar até numa coisa que a gente nem percebia, porque o conhecimento ele faz essa provocação Exato. nossa. Não Verdade. só o conhecimento do realizar, executar, né, do operacional ali, mas esse conhecimento teórico também, acho que ele instiga também um aperfeiçoamento de visão de mundo, de estratégia também. Isso, aproveitar a oportunidade para às vezes mudar a visão, né? Total. Porque É. a gente Amplia, né? Exato, às vezes, um erro muito grande da maturidade é achar que ela é a solução dos problemas. Porque, na verdade, a maturidade, ela vem porque você já passou por diversos problemas. Total. Então, Verdade. a experiência dos problemas é que traz a maturidade. Mas, cara, é interessante. Lá na Conecta eu tenho diversas experiências com a galera Total. nova, os jovens que eles vêm com uma visão totalmente diferente que de início a gente acha que, cara, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Mas vamos experimentar. E dá muito certo a visão dessa turma mais Pô, nova. que massa. E é muito importante a gente passar por isso. Então, para mim, passar pela academia vai me dar essa visão. Eu visualizo isso, é uma experiência. Mas ter essa essencialmente também a cultura do negócio faz a diferença. Lá ele Ah, acha total, espaço para exato. usar, acha espaço para errar, acha, né, um apoio que muitas vezes ele não tem em casa. O pai só quer o título, só quer o certificado Exato. e o cara sai um desumano, né? Só o teórico. Olha, tem um detalhe interessante na experiência que o Erickson está passando agora e que eu pude passar também, porque quando o meu pai, como eu falei, ele não era engenheiro civil formado, né? Uhum. Sim. Nunca fez, na verdade, nem iniciou o curso. Então, no final das contas, ele aprendeu começando lá do zero. Na época, quem tinha um curso de datilografia, né? Se Uhum. destacava, já começava, né? Tal, enfim. Tec, Então, tec, ele... aquela tec, tendinite tec, tec, horrorosa que dava no dedo. Aham. E no final das contas, ele cresceu dentro da empresa da AGM Geotécnica, que é a empresa lá do meu tio, enfim. Uhum. É referência no Nordeste, no país, enfim. É muito da área de inovação e tecnologia, dentro da engenharia. Uhum. Não necessariamente aquelas robôs, aquelas coisas todas, né, Sim, Carlos, que sim, você falou. sim. Mas, enfim, aí o que acontece? Meu pai se destacou lá e foi aprendendo a executar os serviços. Mas não fez o curso de engenharia. Então, no final das contas, como ele já tinha essa base, a minha prima, ela é doutora em engenharia civil. E, poxa, com toda a bagagem que ela teve de mestrado na Inglaterra e doutorado na França, ou foi ao contrário, ela chegou, recém-chegada aqui, e meu pai acompanhou ela e dizendo como era na prática, na verdade. Porque a questão da academia, da teoria, tudo isso, por mais ensaios que você faça, você precisa ir para a prática. E para a Exato. prática você tem que ter a humildade de saber ouvir, de conhecer
pelas experiências que aquela pessoa que está no dia a dia enfrentou diversos problemas que às vezes nem existem na academia. Perfeito. E aí meu pai, ele já estava, né, como empresário nesse ramo com a Geotécnica Serviços. E aí eu fui falar para ele, tipo, pedi um conselho. Pai, olha, expliquei, né, o histórico que eu acabei de dizer para vocês aqui. E eu agora estou fazendo, vou começar a fazer engenharia civil. E eu queria saber, assim, para eu dar um enfoque maior no curso, em que área, né, que eu poderia explorar. E nessa época a engenharia civil estava num desses booms, né, que sempre dá engenharia civil, depois resfria com alguma crise, depois volta de novo. Quem que pese ter crise, a engenharia civil ela nunca vai deixar de trabalhar. Sempre está crescendo e sempre está tendo obras assim. E no final das contas, para minha surpresa, quando eu falei isso para ele, nada por acaso, eu não sabia de nada lá do histórico da empresa dele, eu não morava nem com ele mais, estava casado já. E aí no final das contas ele disse, olha Carlos, eu acho ótimo, é Carlos também o nome dele, ele disse... Todo Olha, Carlos é bem sucedido. Ele disse, olha Carlos, eu acho ótimo você fazer engenharia civil, inclusive você vai começar amanhã de manhã na minha empresa. Caralho. Eu digo, mas eu não vim pedir emprego, não vim pedir nada, eu só vim buscar um conselho seu, né? E minha prima, eu pensei, minha Deixa eu entender prima, a cronologia. Você era bombeiro já nessa bombeiro, Pronto. formado em engenharia, em Pós, direito, com as certo. duas pós, e Isso. aí frustrou aquela questão lá dos Entendi. concursos. Aí desisti dos concursos e comecei agora um novo desafio. Mas aí começou já no dia seguinte, já começou, então. Não, isso era dezembro. Eu fiz a vestibular, saiu o resultado, e aí, logo depois do resultado, em dezembro, fui falar com ele. Só que dezembro tinha obra ainda. Sim. E ele tinha necessidade. Ele tinha passado por um processo de crescimento da empresa, onde ele precisava de pessoas. Boa. E no final das contas, ele precisava de alguém de muita confiança. E eu não sabia de nada disso. Então, quando eu fui falar com ele, Propósito. coincidência, né? Uhum. Ele pegou e me disse, olha, é muito bom a engenharia civil, você vá lá e faça, e inclusive amanhã de manhã você já começa. Pronto. A começa teoria aonde? com a prática. Eu digo, mas começa aonde, pai? O curso só começa em fevereiro. Não, você começa a trabalhar amanhã aqui Boa. comigo. Eu digo, caramba, e assim foi, né? E a gente tá junto aí, acho que de 10 para 11 anos. Boa. E na engenharia civil, eu enfrentei todo tipo de desafio que você possa imaginar. Afinal de contas, era cálculo, né? Uhum. Eu digo, caramba, eu nunca perdi matéria nenhuma. 2 sempre vezes 2, passei. 72. Digo, meu Deus do céu. E aí comecei, cheguei, peguei um professor de física logo no primeiro período, que o cara, acho que era engenheiro da NASA, alguma coisa do tipo. Como é o nome dele? Tu lembra, não? Eu acho que era Carlos Jorge. Acho que eu fiz questão de esquecer. Ah, então... Carlos Jorge, eu acho. Lembra não, realmente eu não lembro o nome dele. E no final das contas eu perdi essa matéria. Cara, isso aí pra mim, eu encarei como uma derrota, porque eu nunca tinha perdido matéria nenhuma nesses processos todos que eu tinha passado. É o mal do CDF, isso, achar que... Nem era, pior que não era. Não. O mundo já... Mas ele diz, não, já sou formado em Direito, Exato. tendo as Não, pós-graduações. eu gostava de estudar, É. assim, mas eu gostava também de estar na resenha, né? Só para ler o quê? Artigo para Aí, 92, rapidinho. as constituições, Física. PTT, PPP. Eu faço física, Cara, que eu corro lá no... Engenharia, parceiro, aqui o bagulho é diferente, Diferente. irmão. Mas assim, eu encarei como uma derrota no início, né? Mas, poxa, foi a melhor experiência que eu podia ter passado. Virou um Porque, animal. olha, senta aí, estuda, o desafio agora vai ser grande, papai. Tá. Então, olha, calma que o negócio não é como foi, não. Agora realmente é um desafio. E isso me fez crescer muito como pessoa. pô. Agora assim, não querendo comparar, né, as formações. Cada um tem o seu contexto, né? Claro que isso também ser advogado, né, exige muita preparação. Você precisa ali realmente se debruçar, né, Isso. as grandes processos, né, estudar de verdade. Mas era outra complexidade, Com acredito, certeza, né? pô. E eu tinha certeza desde o início, desde pequeno, que eu queria fazer, pô, minha carreira na área jurídica. Então, pra mim era até natural e muito Sim. mais fácil, né? Tá ali no meio jurídico. Então, quando você tem essa mentalidade, você vai se desafiar na engenharia civil, qualquer curso, né, que envolva cálculo, essas coisas. Uhum. Aí, pô, é muito complicado isso aí. Como é que você vai fazer? Aí, pô, eu perdi a matéria, aí, caramba. E foi uma jornada bem complicada, porque meu filho, o Daniel, né? Abraço, Daniel, Maria Júlia. Daniel, Maria Beijão. Júlia, um abraço. pra Renata, toda a na família. Papai Renata, ama né? vocês. E Renata, Renata, meu amor, Um Tamo abraço, junto. Muito. um abraço a todos vocês aí. E aí o que acontece? Eu tive esse grande desafio, que era o meu filho pequeno, né? Com pouca idade. E eu estava no Corpo de Bombeiros, tirando plantões. Vamos supor, 7 horas da manhã até 7 da noite era no Corpo de Bombeiros, um plantão de 12 horas. E a faculdade começava às 6 e pouquinha da noite, curso noturno. E no final das contas eu já saía direto para a faculdade. E quando saía da faculdade, no outro dia eu já estava 2 horários na engenharia civil trabalhando com meu pai, lembra?
Sim. sem saber nada ainda, né? Um eterno aprendiz ali, mas já estava aprendendo na prática. E como a gente trabalha na área de fundações é a disciplina que você só vê no último ano de engenharia. Então Caraca. imagina ainda fazer todo o curso Quando para que chegou o fizesse sentido teórico- quando fosse terminar, lá no final do curso. E aí, caramba, eu saía de manhã e de tarde trabalhando nas obras e à noite eu já ia para um outro plantão no bombeiro, para quando saísse de novo ir para a obra de manhã e de tarde. Maravilha. E a gestão do tempo nessa época não era algo que eu Não era dominava. o seu forte. Talvez por isso você Só procurou. comia assim. miojo. É. Só instantâneo. Ó, nós estamos aqui no Potência Podcast, né? Hoje aqui nós estamos com o Carlos Figueiredo. Carlos. Essa potência que já falou aqui, olha, bombeiro, Poderosíssimo. formado em Direito, formado em Engenharia Civil. Eu já conheci a história desse cara, ele foi lá na Connect tomar um café comigo, ele contou a história dele, eu contei a minha. Nós dois terminamos chorando, os dois, tomando café e chorando lá na minha sala de reunião, foi incrível. Fortes emoções. E é por isso que eu gostei muito da oportunidade de ter você aqui para contar Demais, essa velho, história. demais. E assim, nosso tempo é um pouco reduzido, porque a gente não tem o tempo do mundo, rapaz, né? é Porque verdade, o mundo tecnológico extrai isso. Mas ainda tem Mas muito tempo. Mas é importante a gente conseguir evoluir aí. E já entender que você já se tornou engenheiro nessa época, nos Isso. desafios como pai, que você já apresenta. E aí sim nós entramos no brief lá do começo, a gestão de tempo que você teve que encarar. É. E agora eu tô curioso de quando você conheceu o Carlos Jorge, porque Isso. você deu esse alfinetado aí, disse, cara, quando eu conheci ele, uma história interessante. Eu gosto muito de histórias. Oxi. E eu já tô aqui já ansiosíssimo pra entender. Agora vamos Porque na nós- mata, nós- né? Contar histórias, Nós, porque é o que é bom, pô. nos conhecemos através do Carlos Jorge também, inclusive, né? Uma história Nada é muito por interessante. acaso, hein, Dei um Carlinhos? picolé pra ele, minha irmã. E a gente puxou conversa ali. E é o que acontece? O Carlos Jorge, pô, morador do Vergel, você também, mas na época, Carlos Jorge era o único cara, pô, dentro do Vergel a gente é uma realidade ainda, né, Carlos? Mas, poxa, a gente não tem por que não falar. Dentro do Vergel a gente tinha, pelo menos na época, 12 facções, não é isso? Não sei, ainda são? Duas, na verdade, concorrendo e sempre tem uma terceira ali, né? Ah, Mas então assim, era aí tem isso. várias células. Ah, então é isso. É. Você percebeu que eu não entendo muito das Aham. facções, né? Mas pode deixar que eu dou essa O, aula. o Carlos Jorge ele teve que aprender aprender o que era a facção, aprender sobre o crime para poder curar isso aí no Vergel, cara. É interessante a história. Cara, então o que acontece? A gente fazendo sondagem do solo, que é aquele estudo onde você vai colocar, né? Enfim, construir alguma coisa para que ela não apresente rachaduras, para que ela não caia e tal. Então é necessário você estudar antes o solo. Sim. E a gente fazia isso. E na época, eu não me lembro o ano, viu, Carlos? Realmente eu não me lembro. 2000... Foi 18, 17? 2000... Não, foi 17, né? Não. Foi 17. Foi dentro de 2018. Acho que foi 2018. 18, Por então. aí. Por aí. Aí o que acontece? A gente precisava fazer um monte de furos de sondagem Uhum. na região do Vergel todinha, né? E até Fernão Velho, basicamente. Então a gente foi mapeando. Então nessa região do Vergel eram muitos furos mesmo. Por quê? Porque era um projeto que existia de melhoramento daquela região, que acabou nem rolando assim, né, Carlos, na época, ou em outra gestão. E no final das contas, a gente precisava de uma pessoa que meio que interferisse para que a gente pudesse conseguir trabalhar lá, né? Imagina, dentro do território, né, desse pessoal, desses líderes Dentro da assim, quebrada, irmão. dentro da quebrada, você colocar um equipamento, uma torre gigante lá, começar a trabalhar o dia inteiro batendo ferro no ferro, né? Imagina, aí tipo, a pessoa que indicaram foi o Carlos Jorge. Só que eu não conhecia ele pessoalmente e demorei para falar com ele. A gente tem um encarregado dentro da empresa que conversou com ele e o encarregado me ligava. Olha, Carlos, olha, tá acontecendo... Abraço aí pro Joca também. O Joca me ligava e dizia, Grande Carlos, Joca. Abraço, Joca. Carlos, resolva isso. O Joca é aquele cara que gosta de resolver, é muito agoniado. Aí ele diz, Carlos, resolva isso porque o pessoal tá lá e botaram arma na cabeça do pessoal, isso, Tá aquilo, pega. outro e tal. Aí eu digo, eita caramba, eu já trouxe logo tudo assim, não deixou nem... Aí eu digo, poxa, e aí? Ele, ó, tem esse telefone aqui, desse rapaz aí. Aí me deu o telefone, anotei, Carlos Jorge, conversei com ele, ele resolveu e a gente foi andando com os furos de sondagem lá e conseguiu concluir graças à intervenção dele. Mas eu não conheci pessoalmente e era esse contato assim oportuno, né? Para resolver isso. E aí veio o nosso Tracto Market Show, né? Lá em 2019. Acho que foi 19. Lá em 2019. E aí eu com o Carlos lá,
eu passando lá e tal, e eu vi falando da história dele e tal, eu digo, mas será que esse Carlos Jorge é aquele que é do Vergel? Porque falou que era do Manda Ver, e eu me lembro desse nome na época, né? Eu digo, cara, tá certo. Aí fiquei com isso na cabeça. Aí, oportunamente, ele estava sentado assim, eu cheguei para ele e digo, você que é o Carlos Jorge? Aí comecei a conversar com ele, contei essa história que a gente se falou, né, por telefone, e ele me ajudou e, poxa, eu tive a oportunidade de agradecer a ele, né, pessoalmente ali. E aí a gente se conectou, ele contou um pouco da história dele, eu contei um pouco da minha, e foi do mesmo jeito. A gente começou a chorar, se emocionar ali, hein, Carlos? Forte, foi Poxa, forte. foi bem legal, assim. E a partir dali surgiu esse contato, né, mais próximo. Aí ele explicou lá do projeto Manda Ver e aquilo ali me encantou. Por quê? Eu não sou do Vergel, mas eu morava ali no Farol, na minha infância, e era do lado da favela do Bolão. E, pô, a favela do Bolão era tudo que se tinha para fazer de serviços, de mão de obra, tudo a gente ia lá na favela do Bolão. Inclusive, amigos da gente era da própria favela, né? E no final das contas, ali na nossa infância, a gente ouvia muito assim. Tinha um maloqueiro na rua, tinha alguém que não se comportava bem, alguém que era marginal, mau elemento, eles dizia, daí, maloqueiro do Vergel. Poxa, velho, a gente dizia tanto isso, até criança, né, eu ouvia direto isso e falava isso. Hoje a gente potencializa isso. Hoje a gente tira onda aqui. A gente, era ou não era? Não falava assim? do Vergel fala, não, exatamente. Mas Só que hoje a gente potencializa outro isso. contexto. Exatamente. Hoje a gente potencializa. Com né? certeza. Hoje a galera antes, né? Até o Uber mesmo. Por exemplo, de vez em quando eu recebi alguém de São Paulo, o cara pegava o Uber. Vai pra onde, senhora? Sem certeza que essa localização aqui, Vergel, moço, é lá mesmo. Então, assim, esse paradigma, né? Esse apartheid Era social bem complicado, foi viu? quebrado e, assim, a gente vê como uma ferramenta de empreendedorismo social. Não só o empreendedorismo, mas a gente envolve caras como o Carlos, né? Empresário, envolve a gestão pública dentro desse processo, né? Para poder realmente transformar a realidade e mostrar que é possível. É Que verdade. a gente sempre fica terceirizando o problema, né? É só o problema do Estado? Não só. É conveniente, né, Carlos, hein, Erickson? É. É conveniente você botar tudo em culpa na política, É. culpa nos outros, no seu chefe, em quem quer que seja. E a Apesar autorresponsabilidade. que a parte máxima desse processo, eu acho que a decisão política também ela pode dar a vida ou matar. Sim, Isso mas é verdade. e a autorresponsabilidade? Sim, sim. Quantos você não conhece, Carlos, que vota em branco porque quer se eximir? Mas é verdade. E assim, mas também é muito difícil, sabe? Ser disruptivo também é muito difícil. Com Você viver certeza. numa comunidade onde você tem a dominação do tráfico e fazer como o Carlos Jorge fez lá, de enfrentar, de trazer. Tem diversas histórias. Eu lembro que eu conversava com o Carlos Jorge lá na época do Manda Ver. Ele falou sobre eventos que tinha que negociar lá com o pessoal para poder aceitar uma coisa que era boa para a comunidade, verdade. sabe? E aí, isso aí é difícil, porque eu vivi muito tempo no Vergel, mas quando eu era minha infância lá, minha adolescência, eu tava distante disso, eu tinha medo. Eu perdi 2 celulares, fui roubado 2 vezes dentro do Vergel, morando lá. Então eu tinha medo disso daí. Encarar isso daí tem que ter um doido mesmo. O cara tem que ser esse doido aqui pra encarar isso aí. E no final das contas a gente se conheceu lá porque ele desenvolvia lá o Manda Ver, como você bem lembrou. E, poxa, tinha eu achava lindo, a coisa mais linda era os olhos desse cara brilhando quando ele falava em impactar, né, a realidade do Vergel. Era doido, né? Na época todo mundo dizia, você é louco, você não vai conseguir isso e tal. Mas, poxa, quando você via aqueles pequenos resultados já aparecendo ali, aí você se encantava pelo projeto e muita gente sentia essa mesma coisa e se propunha a ajudar, né, Carlos? Total. E aí esse cidadão aqui marcou a nossa reunião, Foi. né? Para que a gente pudesse, juntou forças aí para que a gente pudesse bem ajudar o interessante projeto. porque quando a gente se conheceu, Conta aí. na época que a gente se conheceu, eu tinha acabado de palestrar no horário do almoço. E aí, quando eu terminei a palestra, e a gente tinha uma reunião de outro projeto louco do Carlos Jorge, que era expandir o Manda Ver e tudo mais. Aí eu saí da palestra na carreira, assim, tirei com o sapato na mão, comprei uma coxinha e entrei na reunião, tava todo mundo bem vestido, o cara vestido de bombeiro. Eu tinha ido de bombeiro. A arquiteta, a Eneida. E aí todo mundo lá, todo mundo olhando pra mim, eu entrei com o sapato na mão, uma coxinha na outra, aí o Carlos Jorge fez, isso aqui é uma potência do Vergel que vai ser responsável pela parte da instalação. Ele tem uma empresa. Todo mundo olhou assim pra mim, eu com a coxinha na mão. Ô, pessoal, tudo bem? Ô, pessoal, tudo bem e tal. E aí é bem interessante, porque essas conexões, né? As conexões. A gente. Quando a gente criou o Potência Podcast, lá desde o início, quando teve a ideia minha do Carlos Jorge, foi realmente a gente trazer as pessoas para mostrar o potencial
da pessoa. Porque hoje em dia a gente vê o Carlos Figueiredo lá, que é coach, que eu vi aqui que você tem uma certificação de coach, que inclusive eu queria pedir pro Carlos Jorge dizer. Claro, Tem vou ler aqui, Carlos Jorge, tem aqui, ele Com a foi, instituição, né, foi cara? realizado pela Febracis, é isso? Febracis. Febracis no Brasil. Brasil, mas tem na Flórida aqui, onde... Florian Christian University e USA. Rapaz, o inglês da gente aqui é... Bicho, arrepia, cara. É o inglês. Yes. É o inglês. Caramba, é o inglês. velho. My name is Carlos Jorge. Yes. Então, assim, e é muito interessante porque a gente tem um poder de conexão muito forte aqui dentro É. disso. O que a gente traz aqui, por exemplo, que hoje a gente consegue potencializar o nome do Vergel. A gente consegue tirar onda, dizer que o Vergel, ó, a gente usa muito esse termo, eu e o Carlos Jorge. Dizer que tu errou porque tu é do Vergel, mas tu venceu porque tu é do Vergel. Boa. Entende? A gente não Cara, precisa que mais massa isso. desmistificar mais o lado só do Vergel ser o lado ruim. Pode ser o lado ruim e o lado bom porque é do Vergel, porque existem os dois lados. Então tá errado porque tu é do E Vergel. acaba sendo pertinente sempre que você fala, né? Exatamente. Pra um elogio ou pra uma brincadeira que você vai tirar ali, né? Num Esse podcast, evento. por exemplo, a gente apresenta, é um podcast feito por dois caras de um Vergel. É. Então você vai entender do jeito que você quiser. Duas Até eu potências do soube que o Vergel. Carlos Figueiredo quer morar no Vergel. Espera aí, Não, irmão. não, Espera tá- aí. não consegue não achar mais o lugar ali, viu? Não consegue. Rapaz. E o que eu posso dizer pra você é que esse daqui é o maior podcast do mundo. In Presta the atenção. world. O maior podcast do mundo, feito por dois caras de um Vergel. E assim como o Vergel tá se desenvolvendo, tu vai ver. Esse podcast aqui, Ah, cara, já é sucesso. a símbolo, briga, né? a briga que vai ter dos patrocinadores aqui. vou te- Querido, nós estamos aqui no Potência Podcast, né, com o nosso querido Carlos Figueiredo. Ele que é militar do Corpo de Bombeiros, é graduado em Ciências Jurídicas, pós-graduados em Política e Gestão em Segurança Pública, Cafezinho. também graduado em Engenharia Civil, possui certificação também internacional, né, na formação de coach sistêmico integral, né, integral sistêmico, né, realizado pela Febracis e também pela Florida Christian University, pela USA nos Estados Unidos, né? O cara realmente é top. Internacionalmente. Então, assim, esse é um cara que realmente a gente precisa dizer que esse cara é uma potência, né? Não só pela sua grade curricular, pela sua competência acadêmica, né? Mas também pelo cara humano que ele é, né? Um cara preocupado em desenvolver pessoas. E ele usa também a ferramenta do coach, né? Para poder desenvolver habilidades, né? Melhorar competências, né? Realmente ressignificar pessoas dentro de um processo dessa frenesi diária que a gente tem passado, né? De tantas plataformas, de tantas satisfações digitais que a gente precisa dar para as pessoas, né? De publicizar a nossa vida. Muitas vezes a gente acaba até mecanizando, né? Perdendo a humanidade dentro desse verdade. processo. Isso. E o Carlos, ele faz esse trabalho também de coach, né? Dentro de tanta plataforma. Claro que tem muitos picaretas Ah, também, isso é né? verdade. Isso é Que verdade. muitas vezes pega a fraqueza das pessoas. Em toda Ganha- a área, né, cara? ganha- Olha, tem rios de esse dinheiro. detalhe do coach é interessante porque, assim, eu por ser coach, né? Eu poderia dizer, não, porque não existe, vou defender os coaches. Não, pelo contrário. Não é porque é coach, é porque tem isso na engenharia civil, tem isso no Isso. mundo corporativo, tem em todos os lugares. Então, eu sou um dos grandes defensores de que o coach ele precisa haver um órgão que possa regular isso aí. Como tem, Uhum. por exemplo, eu sou engenheiro, tem um CREA. Medicina, Exato. De medicina tem um conselho regional, estadual, enfim. psicologia. Então, enfim, um coach, eu acho que ele tem que dar esse passo a mais, entendeu? No intuito, tem lá leis ainda que estão sendo discutidas para que possa formalizar de fato, né, Uhum. a profissão de coach, cumprindo todos os requisitos, né? Como as demais profissões. Exato. Então, quando não há ainda essa regulação da atividade, então fica escancarada a porta para os Exato. picaretas, E né? aí o problema é que grandes profissionais acabam estando nesse meio e não tendo reconhecimento. É igual a política, por exemplo. Eu falo muito do termo nova política, nova política, nova política. Eu sou um cara muito afastado da política, eu não gosto nem muito de discutir, mas eu defendo os bons resultados. Sim. Em qualquer área eu faço isso, e na política também. Quando você tem bons resultados, eu faço, bicho, esse político é bom, isso aqui é bom, e aí eu defendo. Onde o cara vai, o cara tá entregando bom resultado. É verdade. Só que tem muito picareta na política, como tem na engenharia, como tem Em todos os lugares, a lugares. sociedade é feita de picaretas e de Exatamente. gente boa. E aí pessoas boas nesse meio acabam não sendo vistas. Porque eu estava conversando com um jornalista hoje, inclusive, o Abdia Martins, um cara muito inteligente, e ele estava falando uma coisa bem interessante. Ele disse, às vezes o mal
prevalece mais, a notícia do mal prevalece mais É. do que a do bem. Aí a gente deu o exemplo do Vegel. Eu disse, cara, o Vegel, quantas matérias do Vegel tem sobre violência? Pesquisa aí. Agora pesquisa quantas matérias do Vegel, da transformação que está sendo feita agora, com a rua lá, É. com futimesa, Rua com não sei o quê. aberta. Com Massa aberto. demais ali, viu? Eu tive no Vegel esses Balanço dias, o pessoal com gigante. celular, com iPhone, tirando foto. Eu disse pro Carlos Jorge na hora. A gente tava lá na Lagoa, eu disse, Jorge, Pertencimento. eu morei no Vegel minha infância toda, saí do Vegel com 19 anos de idade. E eu no Vegel nunca tirei o celular do meu bolso, eu tinha medo. E hoje em dia a gente Que vê fazendo isso. transformação, Que hein, Carlos? E E cadê assim, eu as acho que é notícias? rápido, que eu acho que foi rápido. Assim, todo o histórico do Vegel, beleza, mas de quando eu conheci você, que ainda não tinha esses resultados, a importância que você tem para aquela comunidade, cara, foi algo assim, surreal, pô. É impossível a gente falar, Carlos, sobre o Vegel e esse processo de transformação e não falar no seu nome. Claro que tem toda uma equipe por trás, pessoas que compraram a ideia e sem ter recursos foi lá junto com você. Tem um monte Mas foi de interessante fanático que... aí. E a gente na pandemia Eu sou teve... consultor dele, tá? Ó. Eu tenho mérito que eu sou consultor. Não, Fanatismo. total. É outro fanático. E no final das contas, quando você teve essa grande capacidade de reunir essas pessoas, né? E cada um poder Exato. contribuir da forma que conseguisse, né? Para a transformação, eu acredito que essa união trouxe uma transformação até, de Total. certa forma, rápida. Uhum. Mesmo com o desafio da pandemia. Sim. Entende? Então, o desafio da pandemia, a gente poderia, nessa visão, né? Que você fala assim de muito... colocar problemas, terceirizar responsabilidades, a pandemia poderia ter colocado todo esse processo a ruir. Total. E foi justamente na pandemia que surgiram outras ideias, algo que acelerou o processo. E o resultado, por isso, eu acredito que veio até rápido, Sim. por conta dessa aceleração do processo, Total. né? O Gerando Falcões já teve lá dentro, então você tem aí essa proximidade com o Edu também, né? E você aprendeu bastante e não guardou para si, né? Esse conhecimento, colocou em prática. Sim. E, poxa, acho que a grande capacidade que eu poderia dizer para você, assim, em relação a você e ao Erickson, é o poder de se conectar. Conectar pessoas, conectar histórias, conectar propósitos, conectar a essa missão de vida de transformar as pessoas, a comunidade a qual vocês cresceram ali dentro, né, do Vegel. Então isso, cara, é um exemplo, uma inspiração de vida para todos nós. Fazia diferença, cara. Esse é o ponto. Mas tem uma frase, rapaz, que sempre fala, né? Quando nós pensamos no nós, o eu é recompensado. Exatamente. Né? Então essa ousadia, claro, assim, que as pessoas muitas vezes olhavam para mim e diziam, uma andorinha não faz verão só, né? Mas você foi uma andorinha que quebrou esse paradigma aí e que realmente fez verão sozinho, e graças a outras andorinhas, né, que foram surgindo. E eu não coloco isso assim como vanglória pessoal, porque eu super reconheço que eu cheguei até aqui por grandes pessoas que se importaram e me deram os ombros, porque emocionalmente também foi um fardo gigante para carregar. E é dividido isso. Quando chega um Erickson da vida, que olha no olho, que acredita, diz só continue. Chega um Carlos Figueiredo dizendo, irmão, tamo junto, eu acredito em você. Isso gera um diferencial, né, para você, que muitas vezes você tá no dia difícil, no dia mal, mas quando o cara olha no seu olho e diz, velho, tamo junto. E tamo junto mesmo, caramba. Não é discurso, não é uma singela, um abraço fictício. Não, realmente é o tamo junto de verdade. É o ligar, o cara atender, é o cara, se não puder, ele indica. Né? Então, eu acho que é essa sinergia, essa construção que a gente sai construindo aí esse legado, mas é o legado do nós. Exato. Né? É o legado de todos nós. E a gente... Estamos aqui... O grande diferencial, eu vejo em todos os setores, e eu já falo da minha experiência como empresário, é que faz a diferença quem consegue manter o propósito e convencer as outras pessoas. Total. A gente acabou de dar um Líder, né? exemplo aqui, e na empresa também é assim. A liderança, Se né, que você exerce. Exatamente, você tem que convencer os seus liderados, os seus colaboradores a que essa vibe é de verdade. Como você tem que convencer, Bill Gates, um grande nome aí da tecnologia, com certeza sozinho ele não conseguiria desenvolver nada, ele teve que convencer um time. E a gente tem diversos nomes, assim, Edu Lira, como a gente Ele passou, citou aqui. todos eles passam por processos, né? Exatamente. Sim. E nesse processo, você vai identificando, já que falou em processos, né? Tem um processo de coaching, já que a gente também estava falando sobre coaching.
E no final das contas, o coaching nada mais é do que um processo individual, corporativo, educacional, enfim, é um processo. Uhum. É um processo onde você identifica quem é você, onde é que você está, para ter autoconhecimento. Sim. Você não tem como ir a lugar nenhum se você não se conhece. Quais são seus valores, seus propósitos, enfim. Então, você, num primeiro momento, se conhecendo, a partir daí você vai entender onde que você está. E a partir daí também você vai saber aonde que você vai chegar. Exatamente. E do ponto A para o ponto B, você vai ter esse processo. E nesse processo você vai identificar seus pontos positivos, você vai identificar os seus pontos, não os negativos, mas os pontos de melhoria. Uhum. Então, através desse processo, através de ferramentas, através de autoconhecimento, você vai poder chegar no cumprimento das suas metas, naquela meta de curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? Perfeito. Vai poder trazer um resultado para a sua vida, e a gente aprende lá também que esse resultado ele não é individual apenas. Esse resultado ele precisa ser ecológico, tem que transformar a Total. sua vida e a de outros, é o crescer e contribuir. Exato. Propósito, né? Propósito. Se você só cresce e você não contribui, você não fez nada dessa vida. Ou o contrário, né? Se você só contribui e não cresce, você não fez nada da vida. A gente precisa viver uma vida em abundância. E viver uma vida em abundância é se conectar ao maior número de pessoas, é aprender com as experiências das pessoas, é você transformar uma realidade que você faz parte, porque a partir dessa transformação você pode transformar algo maior. Imagina, qual o sonho de... Poxa, eu quando me arrepio toda vez que eu vejo tu, o Edu e todo mundo que trabalha com empreendedorismo social, quando fala que o sonho é levar a favela para o museu. Cara, que ousado isso, É bicho. verdade. Como é que alguém abriu a boca para dizer que vai levar a favela para o museu? Imagina tu no meio de uma palestra no Rio de Janeiro dizendo que o sonho é levar a favela para o museu. Cara, que desafio surreal, assim. E quem se conecta, quem tem a chance de conhecer pessoas como vocês, como o Edu, sabe que isso daí é possível. Total. E é isso que faz inspirar as pessoas. Então, a liderança que vocês exercem é uma liderança de total inspiração para as outras pessoas. E isso daí, pô, é capaz de transformar a realidade de qualquer empresa, qualquer comunidade e a vida de cada um. Eu acredito que você tem a dimensão disso, da quantidade de pessoas que entraram em contato contigo. Olha, Carlos, aprendi isso na tua palestra. Olha, Erickson, poxa, eu fui para a palestra desse cara, esse cara me fez chorar copiosamente lá por mais de 1 hora. Eu choro toda a palestra. Eu não fui nem na outra palestra que você me convidou, que eu digo, não vou de novo não. Eu vou chorar de novo. Eu já chorei 2 vezes nesse podcast já, inclusive. Eu sou muito chorão. Cara. E eu não consegui fazer ainda nenhuma palestra sem chorar. Mas, bicho, uma honra receber você aqui. Nós estamos Esse é o aqui nosso com Carlos Carlos Figueiredo. Figueiredo, no Potência Podcast. Uma honra receber você aqui. Carlos, vamos deixar suas redes sociais para que as pessoas possam seguir, acompanhar você, entender mais sobre gerenciamento de tempo. O cara deu uma aula aqui. O que é interessante, desculpa, o que é interessante do Potência Podcast é que cada quadro, cada programa que a gente faz Mentoria. é uma mentoria. A gente trouxe aqui já pessoas É como potência Rafa esse Falcão. podcast mesmo. E assim, a gente dá espaço para todo mundo e muitas vezes, quando a gente, às vezes a gente pode não compreender, mas é uma verdade. O pequeno ele tem muito a entregar. E quando eu era uma empresa pequena, lá eu sentia uma dificuldade muito grande de que as pessoas me aceitassem no mercado. O fornecedor não queria nem vender para mim, porque ele não me achava interessante. Ah, bicho, tu compra pro mundo Que desafio, hein? pro mundo da automação industrial, você comprar 30 mil no ano, você não compra nada. Você tem que comprar acima de 500 mil para poder o cara olhar para você e dizer bem assim, agora sim, você tá sendo interessante. Então, o pequeno, eu com uma garra tão grande lá querendo entregar, ninguém queria me entregar, ninguém queria me vender. Então aqui a gente dá espaço para todo mundo, o pequeno tem espaço aqui, o grande tem espaço, histórias inspiradoras como a sua que a gente conhece é muito importante trazer para cá. Então, cara, qual é o teu Instagram pra gente deixar aqui para que as pessoas te sigam? Instagram e Instagram. dá aquela Vamos palavra lá. final que a gente tá nos O- nossos instantes finais. Vocês me encontram no Instagram, no perfil @ lá, né? carlosfigueiredo.oficial. Boa. Chique. Então, vai lá, conhece lá um pouco da minha vida, da minha história. Tenho trabalhado ultimamente, Carlos e Erickson, com o desenvolvimento das jornadas pedagógicas nos municípios. Então, Tô trabalhando acompanhando. esse lado de educação. O último que eu tive foi até acho que foi um dos últimos eventos que o Helder, secretário sim. da Educação até então, né? Grande Tinha Helder. proporcionado, que era o início da jornada pedagógica, junto a 4.600 mais ou menos profissionais da educação.
Então, eu fiz a palestra lá para o pessoal que deu início à jornada pedagógica. Então, é a pegada que eu estou tendo agora, porque através da educação a gente consegue mudar o mundo, né? Isso aí. Juntando com outros valores. Então, a pegada é essa, me conheçam mais lá no Instagram e deixo um abraço para todos aí, agradecendo o convite mais uma vez. Perfeito. Então, eu sou Erickson Henrique, @EricksonHenrique no Instagram. Carlos Jorge. Carlos Jorge, eu amo Maceió. Foi muito bom contar com você aqui, muito obrigado. Mais uma mentoria do Potência Podcast. A gente espera você já no próximo quadro. Fica ligado aí que nós voltamos já. Um abraço, fiquem com Deus. Tamo junto.